6 meses após o término, ele encontrou sua ex-grávida, mas ele não sabia de algo que mudaria sua vida para sempre. Lucas nunca foi o tipo de homem que desistia fácil. Mas com Ana, ele desistiu. Ou pelo menos foi o que pareceu. 6 meses. Exatamente 6 meses desde a última conversa, o último olhar, a última tentativa frustrada de fazer dar certo. E o mais estranho é que o amor nunca acabou. Ele só foi sufocado. No começo, era tudo leve. Ana era daquelas pessoas que traziam paz. Um sorriso simples dela já mudava o dia inteiro de Lucas. Eles riam de coisas bobas. Planejavam o futuro como se fosse certo. Falavam de filhos, de casa, de uma vida juntos. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. Não entre eles, mas ao redor deles. A mãe de Ana nunca aprovou o relacionamento. Você merece alguém melhor. Ele não tem estabilidade suficiente. Homem assim não sustenta a família. E essas palavras, mesmo que Ana resistisse, ficavam. Entravam devagar, como veneno. Do outro lado, Rafael. O tipo de amigo que parece parceiro, mas planta dúvida. Você sumiu depois que começou a namorar. Ela controla você demais, cara. Relacionamento assim não dura. Lucas começou a se afastar, não por querer, mas por confusão. E então, Júlia, a melhor amiga de Ana, sempre presente, sempre opinando, sempre perto demais. Ana, você tá se anulando por ele. Você merece alguém que te valorize de verdade. Tem coisas que você não tá vendo. E o pior era que Júlia sabia exatamente onde tocar. Pequenas brigas começaram. Nada grande no início, mas constantes, cansativas, desgastantes. Por que você falou isso para sua mãe? E por que você conta tudo pro Rafael? A Júlia disse que você. O Rafael falou que você. E, de repente, já não era mais Lucas e Ana contra o mundo. Era Lucas contra Ana. O amor ainda estava lá, mas abafado por vozes demais, opiniões demais, orgulho demais. Até que chegou o dia. Sem gritos, sem drama exagerado. Só cansaço. Talvez seja melhor a gente parar. Silêncio. Um silêncio pesado, que dizia mais do que qualquer discussão. Ana concordou, com os olhos marejados. Lucas também, mesmo sem querer. E assim, acabou. Ou pelo menos, foi o que eles tentaram acreditar. Os primeiros dias foram estranhos. Depois, vazios. Lucas tentou seguir em frente. Saiu mais com Rafael. Tentou distrair a mente. Tentou se convencer de que tinha feito a escolha certa. Mas, toda vez que ficava sozinho, era Ana que vinha à mente. Ana também tentou. Se apoiou em Júlia. Ouviu conselhos. Tentou se fortalecer. Mas, no fundo, ela sentia. Algo não estava certo. Meses se passaram. Sem mensagens. Sem ligações. Sem notícias. Só saudade escondida. Até aquela tarde. Uma tarde comum. Daquelas que não prometem nada. Lucas entrou na cafeteria, pediu um café, e enquanto esperava, olhou distraído ao redor. E então, o mundo parou. Ana. Ali. Depois de 6 meses. O tempo parecia ter congelado nela. O mesmo olhar. A mesma presença. Só que, havia algo diferente. O olhar de Lucas desceu lentamente. E foi aí que ele viu. A barriga. Grávida. O coração dele disparou. O ar faltou. O café perdeu o gosto. Tudo ao redor ficou distante. 1000 pensamentos vieram de uma vez. Ela seguiu em frente. Já tem outra pessoa. Foi tudo tão rápido assim? Será que eu nunca fui suficiente? Ana levantou o olhar. E encontrou o dele. O choque foi imediato. Ela não esperava por aquilo. Nem ele. O silêncio entre os dois era pesado. Cheio de história. Cheio de coisas não ditas. Cheio de sentimento. Ainda vivo. Ela parecia nervosa. Como se estivesse escondendo algo. Como se não soubesse o que fazer. Lucas tentou dar um passo. Queria falar. Perguntar. Entender. Mas travou. E então, antes que qualquer palavra fosse dita,
Uma voz surgiu atrás dela. Ana? Tá tudo bem? Lucas virou lentamente e viu um homem se aproximando. Confiante. Familiar demais. O peito de Lucas apertou. Forte. Dolorido. Porque naquele momento, uma única certeza tomou conta dele. Ele tinha chegado tarde demais. O homem parou ao lado de Ana com naturalidade demais. Tá tudo bem? Ele perguntou, olhando de relance para Lucas. Ana demorou um segundo para responder. Tá sim. Mas não estava. Lucas percebeu. Ele conhecia cada detalhe dela, até o jeito que ela mentia. O silêncio ficou estranho, pesado, desconfortável. Lucas forçou um sorriso, meio sem jeito. Oi. Ana respondeu baixo. Oi. 6 meses resumidos em 2 palavras. O homem estendeu a mão. Prazer, Marcos. Lucas apertou. Automático. Lucas. Mas por dentro, o nome ficou ecoando. Marcos. Quem era ele? Eu tava te esperando lá fora, Marcos disse, olhando para Ana. A gente já vai? A gente. Aquilo bateu forte. Forte demais. Lucas olhou de novo para a barriga dela. Depois para ele. Depois para ela. Tudo começou a se encaixar, do pior jeito possível. Ana percebeu. E desviou o olhar. Bom, eu já tô indo, Lucas disse, dando um passo para trás. Foi bom te ver. Mentira. Aquilo estava destruindo ele por dentro. Ana abriu a boca, como se fosse dizer algo. Mas não disse. E isso doeu mais do que qualquer explicação. Lucas virou e saiu, sem olhar para trás. Porque ele sabia. Se olhasse, não ia conseguir ir embora. Do lado de fora, o mundo continuava normal. Pessoas andando. Carros passando. A vida seguindo. Menos para ele. Ele entrou no carro, fechou a porta. E ficou em silêncio. Tentando respirar. Tentando entender. Ela já tá com outro. Grávida. Seguiu em frente. Ele passou a mão no rosto, nervoso. E então, o celular vibrou. Mensagem de Rafael. E aí, sumido. Bora sair hoje? Tem uma galera, inclusive a Júlia vai. Lucas ficou olhando para a tela. Por alguns segundos. Pensando. Antes, aquilo seria normal. Mas agora, soava estranho. Mesmo assim, ele respondeu. Tô dentro. Mais tarde, no bar. Rafael já estava animado. Aí sim. Achei que você ia furar. Lucas forçou um sorriso. Mas estava distante. Júlia também estava lá. Linda. Bem arrumada. Atenta. E assim que viu Lucas, se aproximou. Quanto tempo? Ela disse, com um sorriso suave. Pois é, Lucas respondeu. Ela analisou o rosto dele por alguns segundos. Como se estivesse lendo tudo. Você não tá bem. Não foi uma pergunta. Lucas soltou um riso sem graça. Tô sim. Não tá. Ela chegou um pouco mais perto. O que aconteceu? Ele hesitou. Mas acabou falando. Eu encontrei a Ana hoje. Júlia ficou em silêncio. Atenta. Ela tá grávida. Por um segundo. Um detalhe quase imperceptível. Um micro sorriso. Que ela escondeu rápido. Sério. Ela disse, fingindo surpresa. Nossa, mas, já? Lucas deu de ombros. Pois é. Rafael se aproximou. Tá vendo? Eu não te falei. Essas coisas são assim, cara. Mulher supera rápido. Lucas não respondeu. Mas aquilo entrou. Como mais um peso. Júlia então colocou a mão no braço dele. Você merece alguém melhor, Lucas. Alguém que não te troque assim. A voz dela era suave. Quase confortável. Mas havia algo estranho. Algo que não encaixava. Lucas lembrou do olhar de Ana. Do silêncio. Da forma como ela parecia querer falar. E não falou. Não sei, ele disse baixo. Tinha alguma coisa estranha. Rafael riu. Estranha nada. Você que ainda tá preso nisso. Júlia completou. Às vezes a gente só não quer aceitar a verdade. Lucas ficou em silêncio. Mas, no fundo,
Uma dúvida começou a crescer. Porque algo não fazia sentido. Não encaixava. Não batia. E naquela noite, mesmo cercado de gente, Lucas teve uma sensação que não conseguia explicar. Talvez ele não estivesse vendo toda a história. E enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana chorava, sozinha, com a mão na barriga, porque ela sabia que aquele encontro tinha complicado tudo, e que a verdade estava ficando cada vez mais difícil de esconder. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. O encontro com Lucas não saía da cabeça. O olhar dele, a dor, a confusão, e pior, o silêncio dela. Ela sentou na cama, passou a mão na barriga e fechou os olhos. Eu não devia ter escondido. Mas agora, parecia tarde demais. O celular vibrou. Era a mãe dela. De novo. Você precisa seguir em frente, Ana. Esse menino não pode crescer sem estrutura. Esse Marcos é um homem de verdade, não igual àquele Lucas. Ana fechou os olhos com força. Já tinha ouvido aquilo tantas vezes. Mãe, por favor, ela respondeu, cansada, não começa. Não começa, eu tô tentando te ajudar. Você já sofreu demais com aquele relacionamento. Agora apareceu alguém que quer assumir tudo, e você ainda fica presa ao passado. Assumir tudo. Aquela frase pesava. Porque Marcos não era o pai, mas estava disposto a ser. E isso confundia ainda mais o coração dela. Eu não amo ele, Ana disse, quase num sussurro. Do outro lado, um silêncio breve. Amor não sustenta família, a mãe respondeu fria. Responsabilidade sustenta. A ligação terminou. E Ana ficou ali, parada, com um nó no peito. Porque, no fundo, ela sabia quem era o pai. E sabia também, porque nunca contou. Enquanto isso, Lucas não estava bem. Aquela sensação estranha não saía dele. Nada parecia fazer sentido. No dia seguinte, ele acordou cedo. Mas não foi trabalhar. Pegou o celular. Abriu a conversa com Ana. Ficou olhando. Digitou. Apagou. Digitou de novo. Apagou. Até que jogou o celular na cama, irritado. Para que mexer nisso de novo? Mas a dúvida continuava lá. Então ele fez outra coisa. Ligou para alguém que não falava há meses. Alô? Marcos. Do outro lado, um silêncio surpreso. Lucas. A gente pode conversar. Mais tarde, eles se encontraram. Num lugar neutro. Sem tensão aparente. Mas cheio de intenção escondida. Marcos parecia tranquilo. Até demais. Então, ele disse, sobre ontem. Lucas foi direto. Você tá com a Ana? Marcos respirou fundo. Pensou por um segundo. Tô ajudando ela. Aquilo não respondeu nada. E respondeu tudo ao mesmo tempo. Ajudando como? Lucas insistiu. Marcos olhou nos olhos dele. E dessa vez, hesitou. Ela tá passando por um momento complicado. Lucas sentiu o coração acelerar. Esse filho, ele começou, é seu. Silêncio. Um silêncio longo demais. Pesado demais. Marcos desviou o olhar. E aquilo já foi uma resposta. Eu tô tentando fazer o certo, ele disse, finalmente. Lucas travou. Isso não respondeu minha pergunta. Marcos passou a mão no rosto. Visivelmente desconfortável agora. Tem coisas que não dependem só de mim para falar. Aquilo foi o suficiente. Porque naquele instante, uma verdade começou a se formar na cabeça de Lucas. E se? Ele se levantou de repente. Ela tá mentindo para mim. Marcos não respondeu. Mas também não negou. Na mesma tarde, Lucas foi até a casa de Ana. Sem avisar. Sem pensar. Só foi. Quando ela abriu a porta, o coração dos dois disparou. A gente precisa conversar. Ela já sabia. Porque a verdade não dava mais para segurar. E naquele momento, pela primeira vez desde o término, não havia mãe, não havia amigos, não havia ninguém. Só eles dois. E tudo que nunca foi resolvido. Ana ficou parada na porta. Sem reação. Sem saída. Lucas entrou devagar.
O olhar dele não era de raiva. Era de dor. Daquela que vem com dúvida e esperança ao mesmo tempo. Por que você não me contou? Direto. Sem rodeio. Ana fechou a porta atrás dele. Respirou fundo. Mas não respondeu. Eu falei com Marcos. Ela fechou os olhos. Era isso. A verdade tinha chegado. Ele não negou, Lucas continuou. E você também não vai negar, né? O silêncio dela confirmou tudo. Lucas passou a mão no rosto. Andou de um lado pro outro, tentando processar. Então é isso. A voz dele falhou. O filho é meu, e você simplesmente sumiu. Ana segurou o choro. Não foi assim. Então como foi, Ana? Pela primeira vez, ele levantou a voz. Não de agressividade, mas de desespero. Eu precisava entender. Ele continuou. Eu tinha o direito de saber. As lágrimas começaram a cair. Eu sei. Ela disse, eu sei. Então por que você não me contou? Silêncio. Um silêncio pesado. Até que ela falou. Porque você já estava indo embora. Lucas travou. O quê? Você já estava distante. As brigas, o jeito que você começou a me tratar. Eu achei que você não queria mais. Ele ficou em silêncio. E quando eu descobri, ela continuou. Já era tarde. Tarde para quê? Para lutar sozinha. Aquilo bateu. Forte. Minha mãe, ela continuou. Não queria que eu te contasse. Ela dizia que você não ia assumir, que você não era homem para isso. Lucas fechou os olhos. Respirou fundo. E você acreditou? Ela hesitou. Eu tava fraca. Antes que ele respondesse, a porta se abriu. Eu sabia. A mãe dela entrou, irritada. Eu sabia que isso ia acontecer. O clima mudou na hora. O que você tá fazendo aqui? Ela disparou para Lucas. O que eu deveria ter feito desde o começo, ele respondeu firme. Ficado. Ela riu, debochada. Agora é fácil, né? Depois de tudo que você fez. E o que eu fiz? Lucas rebateu. Porque até onde eu lembro, sempre teve alguém falando no nosso ouvido. Silêncio. Pesado. A senhora nunca gostou de mim, ele continuou. Nunca deu uma chance. Porque eu conheço homem como você. Ela respondeu. Instável. Confuso. Chega. Ana gritou. As duas vozes pararam. Ela estava chorando. Mas firme. Chega de decidir por mim. Chega de interferir. Chega de falar o que eu tenho que fazer com a minha vida. A mãe ficou em choque. Eu só queria te proteger. Não. Ana interrompeu. Você queria controlar. Silêncio. Lucas olhou para ela. E pela primeira vez, viu a Ana que ele conhecia. Forte. Decidida. Eu errei, ela disse, olhando para ele agora. Errei em não contar. Errei em ouvir todo mundo. Errei em deixar a gente acabar por causa de orgulho e influência dos outros. Lucas engoliu seco, porque ele sabia que também tinha errado. Mas antes que ele pudesse falar, a porta abriu de novo. Rafael. E Júlia. A gente veio ver se estava tudo bem, Rafael começou. Mas parou ao ver a cena. Júlia também congelou. E naquele momento, tudo começou a se encaixar. Lucas olhou para Rafael. Depois para Júlia. Depois para Ana. E uma percepção veio, forte. Nunca foi só sobre eles dois. Quanto vocês ajudaram nisso? Lucas perguntou, baixo. Ninguém respondeu. Mas o silêncio falou alto. E naquele instante, todas as peças estavam na mesa. A verdade tinha vindo à tona. Mas agora, restava uma pergunta. Eles ainda tinham conserto? O silêncio tomou conta da casa. Mas dessa vez, não era vazio. Era revelação. Lucas olhou ao redor. Rafael. Júlia. A mãe de Ana. Todos ali. Todos, de alguma forma, tinham estado presentes na queda deles. Ele respirou fundo. E falou, com calma. A gente deixou gente demais entrar onde só cabia nós dois. Ninguém respondeu. Porque todo mundo sabia
Que era verdade. Lucas olhou para Ana. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Mas não de tristeza. De verdade. Eu também errei, ele disse. Eu ouvi o Rafael mais do que devia. Deixei dúvida crescer onde tinha amor. Me afastei, quando devia ter lutado. Rafael abaixou a cabeça. Sem reação. Lucas continuou. Mas isso aqui, ele olhou para a barriga dela. Isso muda tudo. Ana chorou. Sem conseguir segurar. Eu tive medo, ela disse. Medo de ficar sozinha. Medo de você não querer. Medo de estar carregando tudo isso sem você. Lucas se aproximou. Devagar. Como se tivesse reaprendendo aquele caminho. Você nunca ia estar sozinha. Ela fechou os olhos. As lágrimas desceram. Eu só precisava que você tivesse me dado a chance, ele completou. Silêncio. Mas agora, um silêncio leve. Lucas estendeu a mão. Hesitante. Ana olhou. Por um segundo. Todo o passado passou pela mente dela. As brigas. As palavras. As interferências. E então, ela segurou. E naquele gesto simples, tudo começou a se reconstruir. A mãe dela tentou falar algo. Mas parou. Porque, pela primeira vez, entendeu que não era mais sobre ela. Rafael suspirou. Constrangido. Júlia desviou o olhar. Sabia que tinha passado dos limites. E ali, sem briga, sem grito, sem drama, Lucas e Ana fizeram uma escolha silenciosa. Proteger o que era deles. Meses depois, o quarto era simples, mas cheio de paz. Ana segurava o bebê nos braços, os olhos brilhando, o sorriso leve. Lucas estava ao lado, observando, como se ainda não acreditasse. Ela é perfeita, ele disse, baixo. Ana sorriu. Ela puxou você. Tomara que puxe você, ele respondeu, rindo. Eles se olharam. E dessa vez, sem ruído, sem interferência, sem medo, só eles. A gente quase perdeu tudo, né? Ana disse. Lucas assentiu. Quase. Ele segurou a mão dela. Mas agora a gente sabe. Sabe o quê? Ela perguntou. Ele sorriu. Que o que a gente tem vale mais do que qualquer opinião de fora. Ana encostou a cabeça no ombro dele. E ali, naquele momento simples, eles entenderam algo que nunca tinham entendido antes. O amor não acabou. Eles só estavam ouvindo vozes demais. E quando o mundo lá fora silenciou, eles finalmente conseguiram se ouvir de novo. Fim. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.